Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite a todos. Boa noite, Nice. Boa Seja noite, muito Vera. bem-vinda. Obrigada. Boa noite, companheiros da Web Rádio. Boa noite aos companheiros que entraram mais tarde no programa gravado. Muito boa noite. Boa noite, Alessio, que eu sei que você está nos acompanhando no trânsito. Vai chegar um pouquinho depois, né? Porque São Paulo é terrível. Parece que quarta-feira sempre tem, né, uma coisinha a mais, né? Mas vamos nos harmonizando, nos tranquilizando para mais uma noite de reflexão, né, Nice? Muito obrigado, agradeço demais, no meu nome, do Alessio, por você ter aceitado o convite, tá bom? Eu que agradeço, uma boa noite a todos, boa noite os que vão entrar mais tarde. Boa noite, Alessio, chega bem, vem devagar. E boa noite os que vão entrar no programa gravado, que Deus nos abençoe. Eu é que tenho que agradecer essa oportunidade de aprender, aprendermos juntos. Com certeza. Como da nossa casa, você aí de Guaianazes, né, Nice? Somos eternos aprendizes, né? Sempre, sempre E aprendidos. para estarmos já nos harmonizando, tranquilizando o nosso pensamento, nosso coração, nós vamos fazer uma leitura, né? Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Barcelli, ou Bacelli, né? Pelo irmão José, que diz assim: nem sempre o melhor caminho é o que possui menos obstáculo. A decisão correta é a que se toma sem se prejudicar. Uma vida sem lutas é uma vida tranquila. Uma deficiência significa limitações. O impedimento é prejuízo. A surpresa desagradável tem consequências infelizes. O sonho que se alcança é êxito que se espera. A lágrima que se derrama é dor insuportável na alma. A cruz pesa mais do que aparenta. A queixa sistemática tem fundamento. Nem sempre passos firmes demonstram retidão de preceitos. Então, veja, né? Para a gente observar essa mensagem da noite de hoje, que o irmão José veio nos trazer, para que a gente não tenha essas certezas, né? Porque nós temos algumas certezas, né? E aí ele coloca aqui para nós que nem sempre. Então, não é lá muito certo, né? Quando a gente coloca assim, porque sempre que acontecem essas coisas, eu fico triste, eu isso, eu aquilo.
sempre acontece alguma coisa ruim na minha vida. Então, a gente tem algumas certezas, né? Que a gente precisa parar, observar, que nem sempre é assim. Que muitas das vezes nós temos muito mais coisas boas, se a gente observar bem. Se a gente observar, nós temos muito mais a agradecer do que a pedir. Se a gente observar, nós podemos estar aproveitando mais as oportunidades de aprendizado. Nós podemos, como a Anice colocou, mais uma noite de aprendizado, mas também nós temos a condição de ensinar, de dar o nosso melhor, de fazer o nosso melhor, que nem sempre estamos em situação ruim, também temos as nossas situações boas, os momentos bons. Então, que a gente possa, né, estar buscando mais os equilíbrios. Deixa eu abaixar aqui que o telefone está tocando. Que a gente possa buscar mais o equilíbrio na nossa vida, o que vai acontecendo conosco. Que a gente tenha mais discernimento, que a gente consiga perceber melhor as coisas, observar mais, porque nem sempre, como diz o irmão José, são coisas ruins. Na maioria das vezes, é a nossa ótica, é a nossa visão, é o nosso ponto de vista, porque são, às vezes não, são remédios, né? Situações que vai nos tirar da nossa zona de conforto, são remédios amargos, mas que vão fazer com que a nossa vida se modifique. Não é mesmo, Nice? Quer comentar alguma coisa sobre essa mensagem? Não, é assim, você colocou muito bem. Nós temos muito mais mesmo a agradecer. Cada dia é um momento de agradecer. A gente acorda, a gente tem a oportunidade de fazer o nosso melhor, de resgatar aquilo que nós fizemos de errado. Temos família, temos alimento na mesa. Então, vamos agradecer mais, reclamar menos, ver sempre o lado positivo de tudo o que nos cerca, porque se observarmos, a natureza é linda. Como nós estávamos conversando antes, né, de entrar. As plantas são maravilhosas, elas nos ensinam muito bem. Ah, as plantas não falam, elas não falam, mas elas sentem nossos carinhos e elas falam a maneira delas, nos dando flores, né? Olha aí, então são oportunidades, vamos agradecer mais e reclamar menos. É isso. Isso mesmo. E nessa sintonia de luz, de paz, de amor, já vamos agradecendo, né, imensamente por esta oportunidade, por estarmos aqui reunidos com a equipe espiritual de luz, toda a equipe espiritual da Web Rádio Cristo Consolador, a equipe responsável pelo programa Eu, Você, Emmanuel. Vamos também cumprimentando nossos mentores individuais e coletivos, todos que já estão aqui para estar nos auxiliando neste momento, para estarmos fazendo as nossas reflexões. Vamos cumprimentando nossa mãe, Maria de Nazaré, ela que já vem com seu manto azul celeste de luz, a nos fortalecer, nos preparar, né, para essas nossas situações, que a gente esteja sempre fortalecido, que a gente tenha mais discernimento, e vamos pedindo à nossa mãe que nos conduza até o seu filho bem-amado, Jesus. Diante do Mestre, já vamos agradecendo pelo seu evangelho de luz, seus exemplos de amor, de perdão, de fé, por ser o nosso governador planetário, e vamos assim pedindo a ele que nos conduza até Deus, causa primeira de todas as coisas, pois Jesus é a verdade, é o caminho, é a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por ele. E diante de Deus, já vamos nos ajoelhando em espírito e agradecendo por tudo que temos, por tudo que somos, agradecendo pelo pão material, pelo pão espiritual, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino,
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a que nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrar-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. E vamos assim agradecendo imensamente a Deus, a Jesus, toda a equipe de presente, aos companheiros que estão aqui conosco, no programa ao vivo, aos que entrarão no programa gravado. Vamos dando muito boa noite, agradecendo imensamente pela oportunidade de reflexão, que estejamos bem intuídos e bem receptivos para compreender, assimilar o que for dito na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Hoje o tema, depois que eu li o tema de abertura, né, da nossa reflexão, né, da nossa harmonização, que eu vi o quanto tem a ver, né, com o tema da noite de hoje. Desse livro maravilhoso, né, dessa coleção maravilhosa, Fonte Viva, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, Pão Nosso. O tema de hoje é o 130, Onde estão? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Jesus. Mateus, capítulo 11, versículo 29. E Emmanuel vai nos dizer assim: dirigiu-se Jesus à multidão dos aflitos e desalentados, proclamando o divino propósito de aliviá-los. Vinde a mim, clamou o Mestre, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Seu apelo amoroso vibra no mundo através de todos os séculos do cristianismo. Compacta é a turba de desesperados e oprimidos da terra. Não obstante a amorável convite, é que o Mestre, no vinde a mim, espera naturalmente que as almas inquietas e tristes o procurem para a aquisição do ensinamento divino. Mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de suas desesperações. Nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro com a luz. A maioria dos desalentados chega a tentar a satisfação de caprichos criminosos com a proteção de Jesus, emitindo rogativas estranhas. Entretanto, quando os sofredores se dirigem sinceramente ao Cristo, hão de ouvi-lo no silêncio do santuário interior, concitando-lhe o espírito a desprezar as disputas reprováveis do campo inferior. Onde estão os aflitos da terra que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave de Jesus Cristo? Para esses foram pronunciadas as santas palavras: vinde a mim, reservando-lhe o Evangelho poderosa luz para a renovação indispensável. Que texto, né? Que texto. Emmanuel nos diz assim, né? Tem vários trechos aqui para a gente estar buscando a reflexão, né? Eu peguei esse aqui, mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto das suas desesperações. Ou seja, né? Tudo aquilo que nos leva, né, às questões do mundo, nós não queremos abrir mão, nós não queremos abrir mão dessas coisas que nos levam ao sofrimento. Em nome da nossa vaidade, em nome do nosso orgulho, em nome do nosso egoísmo, nós ainda buscamos demais essas questões materiais, ainda buscamos achando
que a Terra é um local onde estamos para viver da melhor maneira possível, que Deus, que Jesus está a nos servir, e aí a gente ora, pede pelas coisas materiais, pede, né, em nome do nosso orgulho, que queremos um bom emprego, mas esse bom emprego para o quê? Para ostentar. Pedimos uma casa confortável para trazer os nossos companheiros, para nossos familiares, não, para ostentar, pedimos uma colocação melhor dentro do nosso emprego, para diminuir o outro, para dizer que somos mais, que somos superiores. Então, todas essas coisas que a gente acaba nos levando, né, nos deixando levar, né, Nice, nos traz grande angústia, grande sofrimento. E por quê? Porque ainda estamos buscando, como diz o próprio Emmanuel nessa noite, né? Buscando justamente essas condições, essas coisas que nos levam a sofrer, que nos levam a esses sentimentos de dor, de tristeza, de raiva, porque aí a gente vai ficar com raiva, a gente vai ficar com ódio daquele outro, e aí nós vamos cada vez mais nos deixando levar, né, para as questões materiais, pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, e acabamos nos afundando nesse sofrimento, porque é lógico, né? Estamos dentro da lei de ação e reação também, e depois, mais tarde, vamos ter que colher, né, aquilo que estamos plantando hoje, que possamos buscar melhor, né, como diz Emmanuel, essa luz de Jesus, mas de uma forma de peito aberto, encararmos, né, as nossas mazelas, nossas dificuldades, e mostrar para Jesus que estamos aqui como... eu vou até citar uma pessoa que eu sei que a nossa companheira adora, né? Paulo disse, né, no caminho de Damasco, né? Que queres que eu faça? Né? E nós não falamos isso para Jesus. Que queres que eu faça? Nós falamos para ele, eu quero que o Senhor faça, não é? A gente troca, não é mesmo, Nice? Exatamente. Olha, você pegando assim, eu posso até pecar e Paulo não pode até não gostar disso, mas um dia vai me contar aqui no meu ouvido se ele gosta ou não dessa admiração que eu tenho por ele, né? E quando Jesus diz, vinde a mim, Paulo foi até ele, se entregou completamente. Esse texto fala justamente disso, você se despir de tudo, largar de mão, o que está te magoando? O que está te fazendo sofrer? Porque nós somos apegados às coisas, nós somos materialistas, não só no material, mas também nós somos apegados à angústia, à raiva, à mágoa. Isso vai pesando, essa mala vai pesando. Quando nós estamos na aflição, o que nós fazemos? Rezamos. E Deus está ali, nos ouvindo. Só que a gente não tem aquele olhar para olhar o que ele está dando a resposta. A gente não tem ouvido de ouvir, porque a gente quer o quê? Do meu jeito, como você bem disse. Eu quero do meu jeito, é isso que eu quero. Mas o jeito que eu quero não é o certo, não é aquilo que vai me fazer feliz, que vai me trazer realização. Então, quando nós estivermos rezando, vamos confiar, vamos entregar isso a Deus. Olha, Senhor, eu estou passando por um momento de transição, de preocupação, de mágoa, de tristeza. Senhor, me dá uma luz. Então, quando nós sentarmos para poder ouvir a resposta, mas por que eu tenho que pedir perdão se é o outro que está errado? Mas por que eu tenho que fazer isso se isso me faz tão bem? Não, eu estou precisando de ajuda. O certo é eu prestar atenção nas coisas que estão aparecendo, porque Deus vai te dando oportunidade, vai te dando, como a gente diz, spoiler, ele vai dando as dicas do que você tem que estar fazendo para fazer essa mudança. Ninguém falou que seria fácil, né? Você citou, não mandei você citar, agora você me aguenta.
Paulo, Paulo, quando foi convertido, quando ele se converteu, gente, ele teve tanta fé que quando ele caiu cego, quando ele levantou, ele já levantou outro homem. Ele se entregou completamente nas mãos de Deus, dizendo para ele: o que você quer o que o senhor quer que eu faça? Como devo fazer? Ele absorveu tudo com amor, com carinho, com perseverança e nunca esqueceu, com muita humildade. É lógico que alguém chegou agora, boa noite, senhor Alessio, o senhor está bem? Boa noite a todos mais uma vez. Boa Agradeço. noite, Alex. Boa noite, Verinha. Boa noite aos Então, nossos amigos. isso. Quando Paulo fez essa conversão, ele fez. Ele não ficou buscando picuinhas, ele não ficou buscando pretexto, mas, Senhor, por que eu tenho que fazer isso? Não. Como diz o outro, ele virou o padeiro, colocou a mão na massa e foi. Aonde ele achou que tinha que colocar fermento, ele colocou. Quem conhece a história de Paulo sabe que ele ajudou muito nos momentos de mais dificuldades que os apóstolos passaram após o retorno de Cristo para a pátria espiritual. E aqui ficando, ele foi à luta, não tinha dinheiro, ele ensinou as pessoas a trabalhar, ele foi dando dicas, ele foi auxiliando. É isso que temos que fazer. O que, Senhor, quer que eu faça? Como é que eu vou me despir de tudo isso que está pesado em mim? O que eu tenho que me despir primeiro? Quando entramos nos nossos cursos lá atrás, eu já há mais de 20 anos, tem gente aí que há muito mais tempo, nós escutamos os nossos dirigentes falar o quê? Reforma íntima. Vamos nos despir daquilo que está nos prejudicando, daquilo que está proibindo realmente da gente crescer. Eu tenho que deixar isso de lado. Gente, isso está me fazendo mal. Isso não é bom para mim. Então, eu tenho que largar. Eu não posso ficar igual, eu vou usar um termo, mas não nos comparando, mas também comparando, né? Porque é um ser de Deus muito perfeito. É igual o cachorro quando pega o osso, que nós estamos ali agarrados no nosso ossinho e a gente não quer largar. Por quê? Porque aquilo me satisfaz a mim. Me faz mal, mas me satisfaz. Então, é hora da gente deixar as coisas que estão nos prejudicando e se entregar a Deus. O que me prejudica? O orgulho, a vaidade, em excesso. Tudo a gente pode ter, gente. Como diz meu querido, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, tudo que está em excesso, a gente tem que deixar para trás, para mudar, deixar o homem velho ir e o homem novo voltar a aparecer para que ele possa fazer. E Deus está ali conversando conosco. Que tenhamos olhos de ouvir, imagine, aonde eu cheguei eu não sei, mas que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir aquilo que Deus está nos falando, para que sejamos simples, para que sejamos dignos daquilo que nós estamos pedindo e receber o que precisamos. Não é mesmo? Agora aí, Alessio. Olá, mais uma vez, boa noite a todas e a todos os nossos amigos aqui internautas que estão com a gente agora, ao vivo, e também os que estão assistindo no programa gravado. Mais uma vez, trânsito caótico para chegar, mas conseguimos, e isso é o que importa, né? Bom, pois é, onde estão, né? Onde estão aqueles que verdadeiramente querem fazer essa reforma íntima, essa danada? Porque tem muitos que querem, né? Mas querem mais ou menos, né? Mais ou menos. Vocês estavam falando aí, né, dessa questão das escolas de aprendizes, né? A gente percebe quando a gente sempre costuma usar de exemplo, né? Quantos que começam, né, no estudo, chegar lá turmas com 50 alunos, 40 e poucos alunos, aí depois chega no segundo ano, no primeiro ano mesmo já cai para 30, aí no segundo cai para 20, depois cai para 12, às vezes se forma 8, aí onde estão os outros, né? Que é a maioria normalmente. Então vão ficando pelo caminho, e a gente faz isso conosco proporcionalmente em tudo nas nossas vidas, né? Nas escolas são as mesmas coisas, nos trabalhos, conforme... quantas pessoas entram num trabalho, por exemplo, a gente entra num trabalho hoje, no emprego hoje. Aí depois vamos lá, a empresa tem 100 funcionários.
depois de 2 anos, 3 anos, vamos fazer uma recontagem. Quanto já circulou, que já não está mais aqui, está mais lá, está não sei o que e tal. Então, tem situações na nossa vida que a gente quer mais ou menos, né? A gente quer, mas não quer mudar. A gente não quer batalhar. A gente não quer de verdade. A gente materializa o espírito e está tudo bem. E é isso que a gente quer, muitas vezes. Então, quando Emmanuel nos traz, né, essa chamada, é justamente por isso. A gente chega ao ponto, que ele coloca aqui mais ou menos no 5º parágrafo, a maioria dos desalentados chega a tentar a satisfação de caprichos criminosos com a proteção de Jesus. Então, ao invés da gente nos espiritualizar ao ponto de Jesus, a gente quer materializar Jesus a nosso favor. Então, a gente começa a criar pretextos em nome de Jesus, em nome de Deus, para ganhar dinheiro, para materializar, para querer passar a perna nos outros, para ludibriar. Então, a gente pergunta, né? Aí Emmanuel nos pergunta, onde estão, então? Onde estão aquelas pessoas que estão realmente a fim de se reformar, de se transformar? Eu lembro que no livro da Boa Nova, acho que no penúltimo capítulo, fala sobre os 500 da Galileia, né? Que a gente fala dos 12 apóstolos de Jesus, mas os 12 apóstolos são os que toparam, né? Foram os que foram até o final, foram os que toparam se reformar. E para quem teve a oportunidade, ou está tendo, né, de assistir essa série aí, o The Chosen, ou Os Escolhidos, né? A gente viu lá, dá para acompanhar que os apóstolos não eram santinhos angelicais, não eram, né? Eram também pessoas como nós, problemáticos, cheios de vícios, cheios de defeitos, como tantos outros. E esse livro Boa Nova, lá no penúltimo capítulo, que fala dos 500 da Galileia, ele fala que começou com mais de 500 na época. E aí, quando começou a questão da dificuldade mesmo de se locomover, quando começaram a espalhar boatos sobre Jesus fazer as curas, chamá-lo de feiticeiro, de parceiro, tinha parceria com demônios, com tudo mais, já começaram a se afastar. Pessoas não queriam mais ver sua imagem associada a Jesus. E aí caiu para 72. Quando o império entra e começa a perseguir, aí caiu mais ainda, né? Então, Jesus ali, com a sua mediunidade, né, fantástica, ele conseguiu ali fazer já também os que aceitaram, né, que também foram intuídos, destacar ali os 12 que realmente levaram para frente todo o trabalho necessário, né? Então, a proporção e onde estão todos os outros, né? Então, a gente tem que se colocar em qual posição que a gente está, né? Onde eu estou? O Emmanuel está perguntando, onde estão aqueles que realmente querem se reformar? Eu estou voando por aí, me materializando cada vez mais, ou eu estou trabalhando a minha reforma interior? Então, eu acho que essa reflexão, o convite de hoje é justamente em cima dessa questão da reforma, né? Eu estou vivenciando o Evangelho de Jesus, porque é aí que começa a nossa reforma. Eu só sou daqueles que lê, ouve, gosta, mas não faz, mas não pratica, mas não melhora, né? Se eu sei que eu tenho um problema de nervoso, que eu estouro por pouca coisa, que às vezes eu sou grosso com alguém por qualquer coisa, e eu sei disso, e eu falo, mas eu não estou no meu momento ainda, né? Então, se eu não estou no meu momento, eu estou aonde, então, né? Então, já é uma bela de uma reflexão, a gente saber identificar aquilo que a gente não é bom, aquilo que a gente sabe que a gente pisa na bola. E a gente sempre volta naquilo, né? Parece que é bom, mas é muito ruim quando a gente ouve aquelas coisas assim, eu sou assim mesmo, nasci assim, quem gostar de mim tem que gostar do jeito que eu sou e pronto, acabou. Isso a gente está assumindo o papel de que a gente não quer mudar, de que a gente não quer melhorar.
E sabe por quê? Porque a gente se acha, ou se tem certeza, na verdade, né, de que é o máximo. Não, eu sou o máximo, não vou mudar para quê? Quem tem que gostar de mim é assim, do jeito que eu sou. Não é bem assim, né? A gente tem que se transformar o tempo todo, mudar, se melhorar, saber que não somos perfeitos, porque quando a gente fala assim, vai ter que gostar de mim assim, quer dizer, assim perfeito, né? Eu não tenho nada para mudar. Eu sou assim. E as pessoas têm que gostar de mim do jeito que eu sou. Não, aí é que tá. Não tem, né? Não tem, não. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Então, normalmente, pessoas que pensam assim, nós, né, de um modo geral, que pensam assim, tem uma tendência a ficar sozinho, né? A ter poucas pessoas para poder conversar, para poder sair, para poder se divertir também, para poder conversar. Então, é a síndrome de Gabriela, nascer assim, vou morrer assim. Quer dizer, se a gente morrer do jeito que a gente nasceu, a gente não evolui em nada. Então, onde estamos, né? Onde estamos na nossa reforma? Onde estamos? Como que eu era há 10 anos atrás? Eu sou a mesma pessoa? Eu tenho os mesmos vícios? Eu tenho os mesmos defeitos? Então, a gente está um pouco deslocado do caminho de Jesus, né? Desse jugo, o leve jugo de Jesus. A gente precisa retomar esse caminho. Falar, nossa, eu era assim, eu fazia tal coisa, hoje eu não faço mais. Eu tinha um pavio muito curto, né? Qualquer coisa, hoje já não, eu já consigo ser uma pessoa um pouco mais serena. Eu falava de uma forma arisca com as pessoas, hoje não, hoje eu consigo já falar mais. Então, esse é o caminho, é a gente saber onde a gente precisa ir. Nossa, eu era tão materialista, não gostava que ninguém encostasse nas minhas coisas, que eu já dava pedrada. Ah, hoje não, eu chego, tem uma pessoa mexendo com a minha coisa. Ah, tudo bem, olha, procurando fazer, mas tudo bem, já não arrumo brilho. Então, essa nossa reflexão a gente precisa fazer, porque a nossa intenção é essa, é nos melhorarmos. Nossa, eu brigava tanto com tal vizinho, agora faz 10 anos que eu já nem falo mais nada, que a gente não reclama. Puxa, que evolução, olha que legal. Então, essa reflexão de hoje, ela pega no calo da gente, né, Verinha? Porque a gente precisa melhorar todos os dias, um pouquinho todos os dias, não é isso? Ah, sim, com certeza, né? Essa síndrome da Gabriela é justamente nos dando, querendo que nos respaldar, né? Nos justificar, né? Eu sou assim mesmo, pronto, acabou, né? E não, é justamente o contrário, porque Jesus veio, né? Trazer uma proposta de mudança, de transformação. Mas para isso, como vocês bem colocaram, é necessário que a gente assuma, né? Os nossos erros, nossos equívocos. E no capítulo 18, quando muitos são chamados, porque Jesus, né? Ele chamou muitos, como você bem colocou, né? E poucos os escolhidos, não é no sentido que Jesus pegou, esse vai, esse não vai. Não, poucos se colocaram, né? Na situação, na condição de escolhido, porque poucos se colocaram na condição de querer mudar, de querer fazer, mesmo com todas as suas dificuldades, mesmo com todas as suas mazelas, né? A gente vê também no livro Jesus no Lar, né? Jesus vai contando, né? O Lúcio vai contando os diálogos que ele tinha com os apóstolos e o quanto os apóstolos iam colocando, né? As dificuldades, Jesus e explicando as situações e o quanto aquilo foi, né? Foi bom para eles porque eles foram se reformando, mas foram se reformando por quê? Porque iam abrindo os seus corações, né? Eles iam abrindo, eles iam falando do o não entendimento, por que não estavam compreendendo, o que era difícil ainda para eles. E nós, né? Nós não, nós vamos nos justificando, como a Lécio e a Anice bem colocou, vamos achando que estamos certo, e quem está certo não vai mudar, não é? Se eu estou certa, eu vou mudar no quê, não é? E no trecho A Porta Estreita, né? Onde estamos, né? Com certeza na porta larga, né? Com certeza. Na porta da perdição, na porta que faz com que nos alimenta o nosso orgulho, a nossa vaidade. E esse trechinho aqui é fundamental, né? No item 3. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho
que leva à perdição, ou seja, né, tudo aquilo que leva a gente perder, né, o ensinamento de Jesus, deixar, né, os ensinamentos de Jesus de lado e trazer o Jesus, como vocês bem colocaram, ao nosso serviço, né? Nós não vamos servir, como Paulo disse, que queres que eu faça? Como eu já coloquei, né? Nós vamos dizer, Jesus, eu quero que o Senhor faça, né? É bem o contrário, né? Eu quero o Deus, eu quero Jesus ao meu serviço, e não eu a serviço, né? Então, eu nunca me coloco a serviço ao outro, ao próximo, né? Tem um texto, vocês vão me perdoar, que eu não lembro o nome do livro, mas é um texto que eu acho que tem tudo a ver, né, o que nós vamos falar hoje, que é da aranha. Um rapaz, né, ele vai num museu e ele começa a conversar ali com as pessoas que são responsáveis do museu, e ele fala, olha, ali tem uma teia de aranha enorme. E o moço fala, sim, tem mesmo. Volta amanhã para você ver. Aí no dia seguinte o rapaz volta, retorna e está lá novamente a teia de aranha enorme. Aí ele fala, nossa, mas ninguém limpou? Olha a teia de aranha, que enorme. Aí ele fala para o moço, volta aqui no dia seguinte. Aí no terceiro dia ele retorna. Ele fala, meu Deus, parece que está maior a teia de aranha. E aí ele fala, pois é. Só que todos os dias tem a pessoa que limpa e tira toda a teia de aranha. E aí o que ela faz? Ela vai e faz tudo novamente. Assim somos nós, né? Com as nossas reflexões, com o evangelho, com os nossos estudos, com a nossa casa, né? A nossa doutrina. Nós vamos, né? Todos retiram a reflexão, vai retirando da nossa mente, nós vamos lendo, mas, no fundo, o que a gente volta a fazer? A gente volta a criar as teias de aranha, né? E aí a gente vai ficar nesse ciclo vicioso, lendo, como vocês bem colocaram, refletindo, fazendo os cursos na casa, assistindo palestra, aqui refletindo com Emmanuel, fazendo o nosso evangelho, mas o que adianta se nós vamos sempre estar criando essas teias de aranha à nossa volta? Eu prometo que ainda vou lembrar onde eu li esse texto e falar que livro que é, tá, gente? Mas eu achei importante falar sobre isso, porque é assim que a gente faz. Então, onde estamos criando essas teias de aranha e não conseguimos sair, porque nós não temos a coragem, né, a força de encarar e não criar mais, né, e sair, né, desse local. Tanto que a aranha nem saía do local lá, ficava ali mesmo. Então, nós também, muitas das vezes, ficamos estagnados, né? Ficamos ali paradinho na nossa zona de conforto, como diz nosso companheiro Leandro, né? Ficamos ali na nossa zoninha de conforto, buscando ali só o que nós conhecemos, sem dar um passo à frente da nossa melhora, da nossa transformação. E pior, né? Criando essas teias. A cada reencarnação, indo e voltando, Jesus nos auxiliando e nós ali, né? Em volta dessas teias. Por mais que a gente busque a reflexão, as leituras, não conseguimos sair, porque a gente não dá um passo, né? Adiante, um passo... Hoje vou falar, hein? É a segunda vez que eu desligo. A gente não dá um passo adiante, né? Do que nós temos que fazer de fato, como Emmanuel diz, né? Quando ele diz assim, entretanto, quando os sofredores se dirigem sinceramente ao Cristo, hão de ouvi-lo. Então, que a gente, de fato, né? Que a gente ouça Jesus. Não é mesmo, Nice?
sendo aranha e aranha venenosa ainda, porque gostamos de estar espalhando o nosso veneno por onde passamos, infestando e fazendo com que as teias de aranha cresçam, porque é o meu orgulho. Eu sou a Gabriela, sim, linda, perfeita, eu estudei, eu fiz isso, eu li mais livro. Ler a gente tem, que adianta a gente ter conteúdo se não ter prática, não estar fazendo. E temos esse hábito horrível de não querer despir desses vícios e defeitos que carregamos, porque o outro é que tem que fazer isso. Aí a gente diz assim, né? Lá embaixo no texto ele fala assim: onde estão os aflitos da terra que pretende trocar os cativeiros das próprias paixões pelo jugo suave de Jesus Cristo? Sempre digo, gente, falar de Jesus é tão fácil. Nossa, a gente lê aí vários livros, aí vem aqui, pronto, fala de Jesus, a idade dele, o que ele fez, o que ele deixou de fazer. A gente põe emoção nas ações que Jesus fez. Mas não é isso que ele quer. Ele quer que nós temos paixões e paixões sadias naquilo que nós estamos fazendo. É isso que ele quer, porque o jugo dele seja leve. E desde quando que eu quero pedir perdão ou dar o perdão? Desde quando que eu vou ser humilde e me ajoelhar diante do outro, reconhecer que o outro está certo e eu é que estou errado? Imagina, eu, Valdenice, está errado? Quem está errado é a Lécia, a Verinha. Imagina, menina, eu estudei tanto para estar aqui essa hora, mal sabe o coração como é que está aqui, ó, palpitando. Ó. O povo pensa que é fácil estar aqui desse lado, falando, conversando, né? Então, nós temos que ter essa humildade de reconhecer os nossos erros. É isso que ele quer. Vamos despir desses defeitos, vamos olhar a simplicidade, vamos ver como é bom estar ao lado de Jesus, falar dele e fazer, porque é isso que ele quer. Ele está aqui, ele está aí, ele está em todo lugar, mas o que ele quer? Que nós façamos as coisas, é isso que ele quer. Nós temos vários exemplos da saída da nossa zona de conforto e ir trabalhar, mas a gente não vai. A gente prefere ficar apontando o nosso dedo para o outro, que o outro não fez. Isso a gente vê isso muito em todas as religiões, em todos os lugares. As pessoas se sentindo melhores do que a outra porque tem um certo cargo. Eu não quero cargo nenhum, eu já tenho um cargo aqui de dona de casa. Lavo, eu esquento no fogão, esfrio na pia, no tanque. Esse é meu cargo, né? Eu não quero cargos de reconhecimento. Eu quero fazer as coisas, e eu acredito que todos nós fazermos as coisas para que nós tenhamos evolução moral, ter um bom lugar. Por isso que Jesus pergunta: onde estão? Quem está disposto? Né? Teve na casa uma turma que terminou com 2 alunos. Mas e daí terminou com 2 alunos? Foram 2 almas que foram chegar ao fim, perseveraram, estavam lá. Né? É isso que importa, não importa quantos, mas importa como eu vou chegar, o que eu estou fazendo. A reforma íntima, ela não é da noite para o dia. Ela é um pouquinho de cada um. Eu que tenho que querer largar esse peso pelo meio do caminho e seguir a minha jornada. Deus, ele não quer perfeição, ele quer carinho, ele quer honestidade, ele quer que sejamos humildes, ele quer que nós tenhamos esse olhar diferenciado, principalmente na época que nós estamos doente, porque é isso que o planeta está, doente, que nós sejamos o remédio. Né? A caminhada é doída, mas a gente tem jeito, ou não tem, Alessio? Não tenha dúvida que sim, né? Senão não estaríamos aqui, né? Porque pelo fato de estarmos simplesmente reencarnados nesse momento em que a Terra está, né? Nesse momento de transformação, mais uma vez a gente está, infelizmente, até podemos dizer assim, diante de mais uma catástrofe natural no nosso planeta. E isso já não é de agora que já foi avisado, né? Que já foi falado. O planeta está passando por uma fase de transformação e está acertando o seu eixo. Enquanto isso acontece, várias coisas vão acontecendo no nosso planeta. Mas, né, todos nós
que estamos tendo este privilégio de participarmos desse processo histórico da humanidade, não nos preocupamos de nos prepararmos para isso, né? Inclusive, até entra a questão dos recursos que deveriam ser utilizados para estruturar, né, cidades, municípios, enfim, que a gente já sabe, hoje a tecnologia, quantos anos a tecnologia já nos colocam, né, previsões de algumas coisas, que vai ter tornado, vai ter terremoto, vai ter enchente, vai ter isso, vai ter aquilo. Então, mas o quanto que a gente vê que disso é desviado por quem? Por Jesus? Pelos espíritos? Pelo homem, né? Pela própria humanidade. Então, a gente precisa, não é reclamar, não. A gente está aqui, né? A gente tem esse privilégio, essa honra de termos essa oportunidade. A Verinha falou, muitos escolhidos, poucos são chamados, e nós temos lá no Evangelho também os trabalhadores da última hora. Nós somos esses trabalhadores. Então, a gente, infelizmente, acaba pagando, né, o preço de não darmos essa atenção espiritualizados, né, de nos cuidarmos espiritualmente, de visarmos a parte moral, e todo mundo paga o preço disso, né? Então, assim, nós, não são todos, né, muitos de nós procuramos fazer essa reforma, mas quando vem essas questões, porque a natureza ela segue o seu curso, então todo mundo paga o preço, né? Nações inteiras, municípios inteiros, estados inteiros, países, muitas vezes também. E aí é onde acaba acontecendo essas grandes coisas, e a gente, cada vez mais, a gente percebe duas coisas, né? O quanto que a gente ainda tem para andar, né, para podermos melhorarmos, usarmos todos os recursos, né, escolhermos os nossos representantes para que cada vez melhor, né, para que isso seja feito o que for melhor para a população, né? E aí a gente vê que em meio a tanta coisa, pessoas ainda fazem saques, né, andando por corpos para roubar coisas das casas dos outros. Então, esse é o lado triste, mas também a gente vê a maioria se unindo, né, do país inteiro, talvez até do continente todo, em auxílio, em servir, em ajudar, em prestar solidariedade, não só das formas materiais, que também é importante, principalmente nesse momento, mas de prece, de orações. Então, também sempre vem aquele lado de servir, a oportunidade que se dá de se fazer melhor, de participar de alguma coisa, de emanar orações. Então, é um misto que a gente passa dessa reflexão que Emmanuel nos traz, né? Onde estão? Então, cadê, né? Onde estão as pessoas agora para se unirem, para orar, né? Por essas vítimas que estão no Sul neste momento, mas por tantas outras, né? Que estão ao redor do mundo, por outros tipos de necessidades que estão passando. Onde estão aqueles que querem realmente, como diz aqui na mensagem de Emmanuel, né? Da sinceridade, se dirigir sinceramente ao Cristo? Esta, por exemplo, é uma oportunidade. Onde estão aqueles que auxiliam, aqueles que oram, aqueles que procuram ser úteis, né? De que forma, de que lado que eu estou numa situação dessa? Eu sou aquele que vai nadando para assaltar o mercado, ou para saquear o mercado, ou eu sou aquele que estou contribuindo ali para ajudar uma vítima, para orar, para servir, né? Então, assim, nossa vida são feitas de escolhas, de momentos. Então, esses tipos de situação servem para dar justamente também, já que temos que passar ainda por situações dessas, então nos coloca diante de nós mesmos, quem nós somos nesse lugar. Tem gente que está usando isso para brigar com o familiar por causa de política, ao invés de direcionar, emanar orações, né? Falar de situações. Então,
são tudo isso que vai nos colocando onde a gente está. De que time que eu tô? Todo time, de que lado que eu tô, né? Eu tô do lado de Jesus, que age, que faz, que serve, ou eu tô do lado que eu tento tirar o proveito dessa situação, eu tô do lado que só fico cornetando, reclamando, colocando a culpa na natureza, no planeta, né? Em São Pedro, né? Então, de que lado que a gente está? Então, aproveita esse momento para fazer já também, que a Verinha está ali olhando no relógio, né? Falar, e não passa para mim logo. Aproveitando esse momento para as nossas considerações finais, né? Para que a gente realmente faça essa reflexão diariamente, assim como o Santo Agostinho, o que eu fiz de melhor, mas o que, principalmente, o que eu deixei de fazer, né? E hoje, desde a hora que eu acordei, o que eu deixei de fazer que eu poderia ter feito, né? Uma oração, uma emanação de energias positivas, auxiliar de alguma forma, seja material, seja espiritual, onde eu deixei de fazer. Então, que possamos fazer essa reflexão para quando nos perguntarmos de que lado você está, onde você está, eu tenha exatamente a posição em que eu estou e que possamos estar com a mente bem firme, né, no caminho da porta estreita, mas é a porta da salvação, né? E salvar o quê? Salvar a nós mesmos, não é salvar a ninguém, não. É salvar a cada um de nós mesmos. Então, que possamos fazer essa reflexão, aceitar esse convite e nos melhorarmos um pouquinho que seja cada dia. Deixar aquele sentimento de Gabriela do lado e vamos nos melhorar, vamos nos reformar. Um pouquinho que seja todos os dias. Eu agradeço a cada um de vocês, participação especial da nossa Denise, como sempre, de hoje, a Verinha, e a todos os meus amigos. Até a próxima. Passo para você, Verinha, fazer as suas considerações e depois passar para a nossa convidada especial fazer as vibrações. Obrigado. Sim, é muito importante, né? Como vocês bem colocaram, de que lado, onde eu estou, né? Nessa situação. Eu já estou aquela que, como vocês colocaram, que já estou buscando a minha reforma, a minha transformação, a minha mudança, ou aquela que está ali querendo, né? Que venha, né? De mão beijada, que caia do céu, né? E Emmanuel nos lembra, né? Das questões da interpretação, que a gente acaba sempre fazendo de forma equivocada, das interpretações, né, dos ensinos de Jesus, para trazer para nós os nossos interesses, né? Então, podemos, às vezes, até pegar o evangelho e utilizar uma palavra aqui, uma palavra ali, até para disfarçar mesmo, né? Até para justificar os nossos erros, porque até isso a gente consegue, né? Nós conseguimos, né, fazer uma interpretação equivocada para justificar as nossas atitudes, ou os nossos pensamentos, né? E ele nos convida essa noite para justamente fazer o contrário, né? Para a gente começar a interpretar de uma forma correta, né? Buscar essa interpretação, buscar Jesus de fato, para que a gente possa fazer a nossa reforma, a nossa mudança. Que tudo isso que estamos passando, Jesus nos disse, né? Que o jugo é leve, ele é suave. E por que ele se torna leve? Por que ele se torna suave? Porque à medida que eu vou compreendendo por que eu estou passando, eu vou compreendendo aquele remédio amargo que eu tenho que tomar, eu vou compreendendo que há necessidade do aprendizado, há necessidade do reajuste, há necessidade da gente estar fazendo uma nova colheita, um novo plantio, né? Um novo plantio para ter uma nova colheita, pois fizemos, né? Plantamos de formas equivocadas e hoje nós estamos colhendo. Então, há necessidade da gente estar buscando, transformando isso. Não pedindo para Deus um milagre, mas nós sim, né? Fazendo essa transformação, já, né? Esse milagre em nós, essa mudança, trocando, né? O pedido pela gratidão, né? Trocando que ele nos dê o material, que ele nos dê força, que ele nos dê coragem, que ele nos dê
discernimento, para a gente estar enfrentando as nossas dificuldades, não é? Não é a do Alessio, não é da Nice, não é dos companheiros que estão aqui, são as nossas, né? Para a gente ser uma pessoa melhor, e se eu sou uma pessoa melhor, eu serei uma pessoa melhor para o outro, né? Porque ninguém dá aquilo que não tem. Então, eu preciso estar me transformando, modificando os meus conceitos, revendo esses conceitos, para que eu também seja, né, uma pessoa melhor para o outro, para que eu possa ter o que dar, ter o que doar. Então, que Jesus nos abençoe e que fica, né, como vocês bem colocaram, na noite de hoje, onde estamos, em que pé estamos aí da nossa reforma, né? Em que momento? E não olhar só para frente, né? Mas para a gente também olhar para trás, o quanto já caminhamos, como vocês bem colocaram, o quanto já nos modificamos, o quanto já estamos diferente de 10, 20, 30 anos atrás, ou aquele jovem que ainda nem está nessa idade, né? Como o Alessio, mas o quanto já estamos, né? Diferente. E também, se a gente tiver oportunidade de outras reencarnações, né? Porque se eu estou passando as dificuldades de hoje, é porque eu fiz lá atrás, né? E eu não quero mais. Eu quero fazer diferente. Eu quero ser diferente. Como diz nosso companheiro, né? Chico, eu não posso fazer um novo começo, mas eu posso fazer um novo fim para estar, né? Mais próximo de Jesus. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça. Passar a palavra para Nice. Certo, Nice? Certo, Fazer as suas velhinha. considerações e vibrações. Primeiramente, obrigado, né? É muito bom estar aprendendo e a gente mudar. É, essa mudança é muito importante. Essa metamorfose, estamos deixando de ser lagartas para sermos borboletas. E a borboleta, ela é muito importante, assim como a lagarta, mas a borboleta, ela sai voando, levando a sua beleza por todos os lugares. Mas ela passou por grande transformação e sofrimento para poder ter toda essa beleza, assim como nós. Quando deixarmos de ser egoístas e exclusivista, nós vamos dizer para Jesus, onde estão? Estou aqui, Senhor, cheguei, estou diante de ti. É um agradecimento muito grande de estar com vocês, desejando a todos uma boa noite, desejando aos que vão estar aqui ouvindo nas gravações, no programa gravado, muito obrigado, que Deus abençoe a todos pelo aprendizado da noite, né? Cada dia, cada noite que eu venho, o coração bate mais forte ainda, porque nada é fácil, mas tudo bem. A gente sabe disfarçar, a gente escuta quem está ali, ó, dando forcinha, né? Então, diante de Deus, quando Ele perguntar onde estão, vamos dizer, nesse momento, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, de joelhos em espírito. Estamos aqui, Pai, despido de todos os sentimentos negativos, de tudo aquilo que nos atrapalha a nossa evolução, de tudo que nos deixa cego. E pedimos, encarecidamente, que o Senhor escute as nossas preces. Preces do coração, de amor e de paz. Pedimos pela paz universal, para que o nosso planeta passe por toda essa transformação, com a humanidade unida. Vibrações de sabedoria divina a toda a humanidade, para que possamos nos respeitar, independente da nossa raça, da cor, do credo, da nossa formação sexual. Vibração, principalmente, aos países que se encontram em guerras, em conflitos, em flagelos. Vibrações aos governantes para que façam leis justas e sábias, principalmente nesses momentos de guerra e que os flagelos se faz presente, que eles possam sentir o peso da responsabilidade, que as pessoas confiaram neles para que eles pensassem num bem maior, não só em si mesmo. Vibrações, Pai, àqueles que são abandonados dentro de seus próprios lares, nos asilos, nos orfanatos. Vibrações aos nossos irmãos em condições de rua. Que nesse momento o planeta possa se unir através das religiões com um só objetivo:
amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a nós mesmos. Temos irmãos necessitados, sejam lá nas guerras, seja aqui no Sul. Tantas necessidades que temos. Pedimos, Pai, por todos, aos que estão desencarnando e aos que estão reencarnando. As famílias em conflitos, aos irmãos dependentes químicos, aos encarcerados. Que possamos, nesse instante, dizer ao Senhor de coração aberto: Senhor, nós estamos aqui para colocar em prática todos os seus ensinamentos. E que possamos ter uma noite abençoada, as nossas águas fluidificadas, chuva de bênçãos sendo derramado por todos os lares e todos nós recebendo a sua luz e a sua paz. Eu agradeço imensamente por essa oportunidade e que possamos, a partir deste momento, quando ele perguntar onde estão, que possamos abrir a boca e dizer: estamos aqui, junto de ti. Uma boa noite a todos e até a próxima. Assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Vibrações em forma de rosas multicoloridas, entregando na mão da Nice, entregando na mão do Alessio, os nossos companheiros aqui conosco, aos que entraram no programa gravado também, essas vibrações de amor. Feliz Dia das Mães, né? A todas as mães, que a Nossa Senhora, que Jesus possa envolver todas as mães do planeta, aqueles que estão no lugar das mães, né? Seja tio, tia, primo, aqueles que estão fazendo o papel de mãe, que Jesus abençoe imensamente. As mães que já se encontram na pátria espiritual, que Jesus também leve nosso amor, a nossa gratidão, que Jesus abençoe, como a minha mãe, que já se encontra na pátria espiritual, que Jesus envolva em muita luz e muita gratidão e muito amor. Que Jesus nos abençoe hoje e por todo sempre. Que assim seja. Nice, muito obrigado. Alessio, os companheiros. Eu agradeço. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia Tchau, das Mães. pessoal. Feliz Dia das Mães a todos. Show de bênçãos. Que assim seja. Tchau, tchau. Amém. Que assim Tchau, seja. tchau. Muito obrigado, Nice. Alessio, Eu obrigado. agradeço. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.